Considerando o gráfico abaixo, a alternativa que contém a lei de uma possível função a ele correspondente é qual? Então, nota que aqui a gente tem funções trigonométricas. Então, tem que saber se é seno ou cosseno, tá? Muito que bem, tá? Olha só, entre seno e cosseno, a mudança ali do senoide para o cossenoide é mais onde a gente tem ali o início, né? Onde é zero, e onde ela começa a subir ou descer. Tá? Eu vou deixar essa parte por último, tá? Mas, né, digamos que seja uma função seno, tá? Nesse primeiro momento não vai fazer tanta diferença ser seno ou cosseno, tá? Mas o que interessa são os coeficientes que aparecem, tá? Então, digamos, eu chamo de y, né? Então vamos chamar de y também. Que ela seja do tipo A mais A vezes seno de bx mais c mais d. Então, cada número que a gente colocar aí nessa função trigonométrica vai fazer diferença aí no nosso gráfico, tá? Então, por exemplo, esse A, ele é o responsável pela ondulação. Então, quanto maior o A, mais alto e mais baixo ela vai. Por exemplo, esse B, ele é responsável pelo período, né? Qual é o tamanho aí que ela demora a começar a se repetir? Se você olhar esse desenho, ela sempre se repete. Se você olhar esse pedaço aqui, por exemplo, ó, daqui até aqui, ela sobe, ela desce, e aí esse pedaço ele começa a se repetir para sempre, né? Então, se você fizer aqui um copia e cola, ela vai se repetir para frente sempre aqui e vai embora, né? Esse é o que a gente chama de período. Esse pedacinho aqui se chama período. Esse C que está aqui, ele é o responsável por andar, né, esse gráfico para a esquerda ou para a direita. Ele mantém o mesmo desenho, mas vai para a esquerda ou para a direita. E esse D mantém o mesmo desenho, mas ele vai para cima ou para baixo no gráfico. Tá? Então, cada um tem o seu papel. Se você olhar ali as alternativas, ó, por exemplo, a gente não tem aqui o B, né? Então o B aqui é 1. Então ele vai manter o período da função seno ou cosseno original, que é 2π, tá? O C é 0, né? Não tem nenhum número aqui dentro do seno e do cosseno. C é 0, então não vai fazer diferença nenhuma. O D é um valor, é o 3 menos 2, né? Ou enfim. E tem uma multiplicação ali por 2 ou por 3. Então tem que saber qual é o A e o D que vão fazer a diferença aí nesse gráfico, tá? Como eu falei para vocês, né, o A é aquele que vai dar a amplitude, né? Se vai mais para cima, mais para baixo, menos para cima ou menos para baixo. Então, se você olhar uma função seno e uma função cosseno iniciais, né? Seno e cosseno eles vão de menos 1 a 1, né? O intervalo deles é sempre de menos 1 e 1, né? O seno de x e cosseno de x assim original, né? Eles sempre variam entre menos 1 e 1. Se você reparar aqui, eles estão variando aqui de menos 5 até 1. Então essa amplitude é uma amplitude maior do que entre menos 1 e 1. É claro, né? Ele está puxado um pouco para baixo, né? Eu acho que até seria um pouco mais justo a gente trabalhar com D primeiro, né? Vou achar o D primeiro, que eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Olha só, quando a gente trabalha com seno de x e cosseno de x originais, né? Eles vão entre menos 1 e 1, e o centro, né, entre menos 1 e 1 é o zero. Então, eles estão ali como se fosse o meio do máximo e do mínimo tá no eixo x, que é o eixo ali que seria ali o zero, tá? Aqui a gente pode ver que o eixo do meio ele não está no zero, ele está aqui, ó, no menos 2. Isso quer dizer que esse gráfico ele desceu 2 unidades. Se ele desceu 2 unidades, quer dizer que o D dele é menos 2, tá? Só aqui você já matou a questão, tá? Só que você já matou a questão. Por quê? Ó, o único que tem menos 2 aqui é a letra B, tá? Mas, né, só para a gente complementar aqui o valor do coeficiente A, que é o que vai dar a amplitude, você pode ver que a partir aqui do meio, ele subiu 3 unidades e desceu 3 unidades.
Então, o valor que eu vou multiplicar aqui antes do seno, que varia entre menos 1 e 1, é o 3. Por quê? Porque agora ele vai variar de menos 3 a 3. E foi essa subida e essa descida aqui. Então, só para reforçar, né, com A sendo aí 3, a gente tem aí o reforço de ser a letra B de Bhaskara, tá? Mas antes de finalizar, né? Desculpa, né? Antes de finalizar, eu ainda não sei, né, se é seno ou se é cosseno. Lembra que eu falei, né, que inicialmente não ia fazer diferença seno ou cosseno? Mas agora para a resposta, né, caso a gente, né, não soubesse, né, claro que é a letra B de Bhaskara. A diferença entre o seno e o cosseno na hora do gráfico é que o seno ele vai começar crescendo, né, a partir aí do nosso período, e o cosseno vai começar descendo, tá? Então essas são as diferenças entre o seno e o cosseno, tá? Mais uma aí para você saber aí a diferenciação, tá? Então só para reforçar mesmo, letra B de Bhaskara.